Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Pois é, nós estamos agora aqui terminando, né, o comentário desse livro aqui, dos pais, o poder dos pais que oram. E hoje vamos terminar o capítulo 21 até o 30, terminando. São capítulos que vocês estão observando, são bem pequenos, e cada capítulo, o título é o título da oração que nós devemos apresentar ao Senhor em relação aos nossos filhos. Então, antes de eu começar aqui, eu gostaria já que você deixasse o seu like, a sua curtida, que você compartilhasse com outras pessoas. Se você não é assinante nesse canal, assina lá, que isso vai nos ajudar a que essa mensagem, que todas as outras que virão, seja assim relevante, seja mostrado para o YouTube, que são relevantes, mensagens relevantes, porque há bastante pessoas que compartilham, que estão dando like, então, por favor, nos ajudem. Capítulo 21, pedindo a alegria do Senhor. Aqui ela coloca que um dia uma adolescente chegou para ela muito triste, chorando, dizendo que não tinha nem mais alegria nenhuma, angustiada. Ela conversou com essa jovem, orou com ela, pediu a Deus, como diz lá em Isaías 61:3, que Deus lhe desse uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Ela diz que é triste, mas que atualmente nós observamos muito jovem, até criança já com ansiedade, com depressão. E o pior de tudo é que carregue consigo isso para a idade adulta. E às vezes os pais não percebem. Não permita que seu filho fique preso numa personalidade triste, deprimida, zangada, melancólica ou difícil. Expulse em nome de Jesus. Ajude também, isso daí ela não está colocando aqui, mas procure ajuda, né, de profissionais que possam ajudar a isso também. E observe seu filho com atenção. A expressão normal do rosto traduz paz, felicidade, alegria. Mas qual a expressão que o seu filho está tendo no seu rosto? O seu filho se comporta mal mesmo sem razão aparente? Seu filho anda deprimido ou mal-humorado? Ou não sabe explicar o motivo? Cuide da situação antes que isso se torne um hábito. E eu creio que aqui quando a autora diz cuide dessa situação, é orando ou procurando ajuda. Emoções negativas se tornam hábitos. Se não pusermos fim a elas orando para que nossos filhos sejam inundados de um espírito de alegria, isso vai se tornar um hábito. E muitas vezes essa tristeza são coisas que precisam ser curadas na alma, curadas com diálogo dos pais, diálogos de profissionais, mas a oração é muito importante. Então, observe o seu filho, olha como que ele está, se ele está triste, se ele tem uma mudança, né, de comportamento. Capítulo 22, eliminando padrões de comportamentos negativos e adquiridos no ambiente familiar. Olha, ela diz que em determinada família talvez exista a tendência para o divórcio, doenças frequentes, infidelidade, alcoolismo, vício, suicídio, depressão e rejeição. Todos aceitos erradamente como destino ou eu sou assim mesmo. Mas ela disse que nós devemos eliminar esses padrões de comportamento orando, padrões de comportamentos que seguem na vida de familiares que ela não quis para a vida dela, e que padrões de comportamento dos pais dela, da mãe, que ela não quis levar, e ela pediu a Deus, ela orou, sabe, para que isso não acompanhasse a vida dos seus filhos ou a vida dela. Então, é importante nós orarmos a Deus e pedirmos que haja uma libertação também, para que isso não acompanhe, mas que seja liberto disso. Então, que haja esses padrões de comportamentos negativos que foram adquiridos no ambiente da família, eles não sejam levados na vida dos nossos filhos, nem quando criança e para a vida adulta, e nem nas nossas vidas também. Se isso acontecer, está acontecendo, busca o Senhor, que Ele te liberta, busca ajuda também para que haja libertação.
E o capítulo 23, evitando o álcool, drogas e outros vícios. Gente, isso aqui é muito importante, porque nós vemos que quantos filhos, né, Satanás quer se apossar dos nossos filhos e vai tentar conquistá-lo como puder. O álcool, as drogas e outros vícios são alguns dos seus métodos de sedução mais empregados e bem-sucedidos. Mas, em nome de Jesus, que você busque a Deus em oração. Pais, orem pelos seus filhos. Se seu filho já apresenta problema nesta área, e o diabo, aleluia, que muitas vezes já está você achando que não tem nem mais jeito, mas nessa área o diabo ganhou algum terreno na batalha, levante-se na confiança de quem sabe a sua posição no Senhor e recupere-o. Os filhos são seus e não do diabo. E você pode defendê-los diante do trono de Deus. Você tem o poder, você tem a autoridade. Satanás não tem nada. Ele só opera com mentiras e engano. Repreenda suas mentiras pelo poder que lhe foi investido por intermédio de Jesus Cristo, seu Salvador, Senhor de tudo em sua vida, inclusive dos seus filhos, da sua filha, da nossa casa. Então, em nome de Jesus, a posse dessa autoridade e não deixe que o álcool, a droga ou qualquer outra investida de Satanás tome a vida dos seus filhos. Rejeite isso em nome de Jesus. Capítulo 24, rejeite a imoralidade sexual. Nós sabemos que hoje palavras como aborto, experiências sexuais antes do casamento, infidelidade, homossexualismo, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, fazem parte da vida hoje. E vocês, da vida do mundo. Mas hoje, esse problema que atinge as famílias, problema muitas das vezes é que um dos caminhos que os filhos começam a seguir são caminhos de uma imoralidade sexual sem trégua, esquecendo dos mandamentos do Senhor. E aqui ela diz, um dos caminhos do Senhor para nossas vidas é a pureza sexual. O alicerce desse caminho é assentado em tenra idade. Não importa a idade do seu filho, criança, adolescente ou adulto, se é virgem ou sexualmente ativo, comece a orar para que ele tenha uma vida sexual pura a partir de hoje. Então não adianta você dizer, mas agora não tem jeito. Ore, Senhor, ajuda meus filhos para que ele possa ter uma vida sexualmente assim, dentro dos padrões da sua palavra, dos padrões para receber as bênçãos do Senhor. E interessante que ela põe aqui um capítulo que também eu tenho certeza que todos os pais nenhum esquecem de orar pelo um encontro de um par perfeito para o seu filho. Logo depois que os filhos nascem, ela diz que os filhos nasceu, ela já começou a orar por isso. E algumas pessoas falaram, mas você não acha que isso é muito prematuro? O bebê, você já orando disso? Depois da decisão de aceitar a Cristo, o casamento é o passo mais importante na vida de nossos filhos. O passo que vai influenciar o resto das suas vidas, a vida de outros e dos membros da família. A decisão errada pode trazer dor e sofrimento para todos os envolvidos. Só Deus é que sabe quem será melhor cônjuge para cada um deles. Primeiro, temos que orar a Deus para depois vermos os nossos filhos bem casados, pedindo a Deus um bom encontro para os nossos filhos. E nós sabemos, né, deixando aqui um pouco do que a autora está falando, que um lar estruturado são igrejas estruturadas, famílias estruturadas, é uma comunidade estruturada, é uma sociedade estruturada. Mas um casamento, uma família desajustada, leva para a sociedade também uma sociedade desajustada. Então, oremos pela um bom encontro
de uma moça, de um rapaz para os nossos filhos. Vivendo livre da falta de perdão. Capítulo 26. Se você não perdoar, trará morte para a sua vida, de um jeito ou de outro. E aqui ela fala que as pessoas não perdoam até que sintam vontade de perdoar. E não é assim, nós temos que perdoar, não é uma opção. Perdoar é uma atitude que você tem que perdoar, porque isso vai trazer morte para a sua vida, acorrentado, você vai ficar acorrentada. Ela coloca aqui, aprendi que o perdão não conserta a outra pessoa, mas liberta você. Olha só, ela fez uma grande descoberta nesta área. O fato de perdoar alguém, aparentemente, seria o mesmo que dizer o que você fez pode estar certo, deixa para lá, eu não quero saber. Mas não é assim. Perdoar é confiar que Deus é o Deus de justiça, que Ele afirma dizer, né? Que Ele é aquele que possa fazer a justiça por Ele. Então não quer dizer que você perdoe, você quer dizer, não, tá bom, você tá certo, eu tô errada. Não é isso. Mas é que você vai falar, Senhor, então tá aqui, eu vou perdoar e Tu és o Deus da justiça. Senhor, eu abençoo essa pessoa para que ela siga a vida dela, mas que mostre a ela, Senhor, o erro. Como o filho pode perdoar um pai que espancou? Como uma mãe pode perdoar um motorista bêbado que matou a sua filha? Como um jovem pode perdoar um tio que o molestou? Como alguém pode demonstrar misericórdia com quem não é misericordioso? Ninguém consegue perdoar plenamente, a não ser se vá à presença do Senhor e entenda o seu pleno perdão. Então, o perdão é algo que vai te libertar. Não é para o outro, é para você. Certa vez, aqui já não é mais a escritura falando, mas eu queria só deixar alguém me disse alguma coisa muito interessante sobre o perdão. É como se você, aquela pessoa que você não pediu perdão, você colocasse ela dentro de uma grades, né? Presa, ali numa jaula, presa. E você pegasse a chave, trancasse, mas você ficasse ali na porta, ali vigiando. Então você também está prisioneira. Então que você saiba, como ela disse aqui, que o perdão o perdão, ele é algo que é para te libertar. Você que é liberto, você que perdoa que é liberto, né? Essa é a coisa mais importante. O perdão não conserta a outra pessoa, mas liberta você. Ele vai libertar você. Então vamos orar para que Deus possa entrar com essa, que é só o Senhor Jesus que pode fazer, que um filho que está magoado com o pai, ou o pai com uma mãe, que haja perdão no seu lar. E esse perdão, o Senhor pode te encher dele, né? Desse coração perdoador. E aqui o versículo 27 diz, andando em contrição. Aquele quer dizer que é a confissão e o arrependimento, que é um princípio para nós incutirmos na vida dos nossos filhos. O arrependimento, que literalmente significa dar a meia volta, mudar de vida. Errou, ok, mas dá meia volta, muda de vida. Manifesta quando se diz, olha filho, você fez isso, ok, desculpa, mas não faz de novo. Então é esse o andando em contrição que o Senhor... Peça a Deus que traga à luz o seu perdão e o pecado de seus filhos, né? Traga à luz, peça a Deus que traga à luz o seu pecado e o pecado dos seus filhos, para que não haja um preço físico, emocional de ser pago mais tarde. O pecado leva à morte, o arrependimento leva à vida. Então, essa é a oração andando em contrição, é andando em pedir, em confissão, de arrependimento, de voltar atrás naquilo que errou e falar, Espírito Santo, me ajuda para eu não pecar mais, porque a falta de mudança de vida pode levar à morte.
capítulo 28, destruindo fortalezas malignas. Então, aqui ele fala, né, que a gente, como nós vamos identificar algumas coisas que acontecem com nossos filhos se nós não tivermos discernimento? Então, aqui ela fala disso, que não é só o pecado de um filho que se pode pressentir. Muitas vezes o Senhor nos mostra o nosso também. Talvez seja a mágoa, o medo, algo que pensou, viu ou vivenciou. Pode ser desesperança, confusão, inveja, egoísmo, orgulho. É impossível adivinhar. Portanto, nós pedimos a Deus discernimento, revelação, para que Deus mesmo nos mostre. Sede sóbrios e vigilantes, do diabo vosso adversário anda em derredor como um leão, buscando, rugindo, procurando alguém para devorar. Ele não é o leão, mas ele ruge como um leão. O versículo nos ensina isso, para que nós possamos, né, 1 Pedro 5:8, então ser sóbrio, ser vigilante. E como nós vamos ser sóbrio e vigilante com os nossos filhos, para que eles não caiam, né, não sejam destruídos pelas fortalezas do maligno? É em oração, é pedindo a Deus sabedoria, discernimento para isso. O capítulo 29 diz, buscando sabedoria e discernimento, como acabou ela aqui de dizer, né, no capítulo anterior. Nós desejamos que a mesma sabedoria e discernimento flui na vida dos nossos filhos, pois à medida que eles forem crescendo, vão tomar mais e mais decisões sem a nossa ajuda. Então, se nós não orarmos para que eles tenham discernimento e sabedoria, eles vão fracassar, porque é a sabedoria e é o discernimento que vai levar eles a fazerem boas escolhas. Então, temos que orar por isso. E aqui o último capítulo, crescendo na fé. O que quer dizer crescer na fé? Crescer na fé é crianças sem fé, perambulam sem rumo com outras crianças sem fé. Este é o maior problema relacionado com as que estão enfrentando dificuldades nos dias atuais. Elas não sabem que Jesus morreu em seu lugar, Romanos 5:8, que são filhas de Deus, João 1:12, que são amadas, que têm um chamado e um propósito especial, 1 Coríntios 7:22, um futuro brilhante, 1 Coríntios 2:9, e por tudo isso são vencedoras, Romanos 8:37. Elas não sabem que tudo é possível que crê, Marcos 9:23. Consequentemente, não acreditam que tem alguma possibilidade de futuro. Já pensou que coisa terrível? Mas, aleluia, vamos levar a nossos filhos a serem influenciados na esfera da fé, mostrar a eles que o Senhor, Ele é o Deus que pode enchê-los de fé, de coragem, de certeza de vitória. Vamos orar para o Senhor aumentar a fé dos nossos filhos e a nossa fé em relação a tudo isso aqui. Vamos orar e buscar ao Senhor e que Deus nos abençoe. Vamos orar agora. Senhor, segundo a verdade, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, enche nossos filhos de alegria, como diz em Isaías 61:3. Senhor, coroa, Senhor, ao invés de cinzas, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que haja, Senhor, libertação das doenças da alma, como ansiedade, como depressão, sejam libertos, Senhor. Dá a eles, Senhor, a alegria que vem do Senhor, a libertação. Senhor, evita, Senhor, os nossos filhos, Senhor, de tocar em álcool, em drogas, em vícios. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que eles rejeitem a imoralidade sexual. Proteja o Senhor dos ataques sexuais dos dias de hoje, dos abusos sexuais, das intenções malignas, de toda a imoralidade sexual. Senhor, guarda nossos filhos. Senhor, nós pedimos a Ti também, Senhor, que eles encontrem um par perfeito.
Senhor, Provérbios 18, 22 diz que o que acha uma esposa acha o bem e alcança a bem-aventurança, a benevolência do Senhor. Senhor, que eles possam, Senhor, encontrar, Senhor, o seu par, Senhor, abençoado, em nome de Jesus. Abençoa, dê um bom encontro aos nossos filhos. Senhor, em Efésios 4, 31 ao 32 diz, Senhor, que longe dele, Senhor, longe dele toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, a gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia, mas que antes, Senhor, eles sejam benignos, compassivos, perdoadores, Senhor, e que como também Deus em Cristo vos perdoou, eles possam ser perdoadores. Senhor, que eles andam em contrição, que o arrependimento e que a confissão estejam, Senhor, incutidos na vida dos nossos filhos. Senhor, nós destruímos todas as fortalezas do maligno através da nossa oração, através do revestimento de poder, Senhor, revestimento deles como a armadura de Deus, para que eles possam destruir fortalezas. Oramos pelas áreas, Senhor, que o inimigo pode operar, áreas que não podemos ver, mas revela, Senhor. Busca, Senhor, nós buscamos, Senhor, a sabedoria e o discernimento. Peço, Senhor, que conceda a nossos filhos discernimento, a sabedoria para a vida deles e que eles possam crescer, Senhor, em fé, em entendimento da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz do Senhor. E aqui eu sugiro que vocês comprem esse livro, leia, porque ele é assim um manual muito bom assim para os pais de oração da palavra de Deus. Mas não esqueça que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e é nela que você vai alicerçar a sua oração e a sua fé, não só para os seus filhos, mas para a sua casa, para a sua família. Deus te abençoe e até amanhã na paz do Senhor. Amém.